Boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sétimo livro, que se intitula Trilhas da Libertação. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Para quem está aqui pela primeira vez, a gente pede que a pessoa clique lá, se inscreva no canal, ative o sininho e, se gostar, curta os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. E quem quiser ver os outros estudos que a gente já fez, clica na playlist do canal e lá tem mais 10 livros. Esse aqui é o nosso 11º livro. A gente já estudou do Manuel Filomeno de Miranda. Já estudamos outros 10 livros e começamos na época da pandemia e estamos aí, né, com esse Trilhas da Libertação. Então eu peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração de início dos trabalhos. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, pedindo que Jesus, pedindo que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje, graças a Deus que assim seja. Vou colocar aqui o texto. O capítulo hoje tem bastante conteúdo, então, se a gente precisar de não conseguir fazer todo o conteúdo que eu coloquei aqui, guardei, a gente pode continuar no próximo encontro, ou a gente pode eu posso deixar para vocês, depois a gente vê como é que vai ficar. O conteúdo é grande, mas é porque mais que a gente, a cada parágrafo, praticamente, cada passo que vai tendo, a gente vai colocando aqui umas explicações, né? Então, hoje o capítulo chama Ampliando os Conhecimentos. Vai ampliar bastante mesmo. Bom, teve aquele encontro, onde o doutor José Carneiro estava fazendo a palestra para todo mundo, explicou muitas coisas, né, no encontro, no estudo passado. E agora o Miranda está falando que, à medida que a multidão se dispersava, o Petitinga propôs a ele, né, se cercar do orador para cumprimentá-lo. Ao que ele fala, concordou com imenso agrado. Em volta do José Carneiro formou um grupo de estudiosos da medicina do plano espiritual, né? Do mundo espiritual. Então, ele fala do nosso plano de ação, que o interrogava educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Então, chegou um jovem médico e interrogou: em face do que foi abordado, compreendi que as doenças físicas, em geral, são o resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? Então, eu vou fazer uma observação em relação à palavra, que é a expressão injunção kármica. O Miranda, né, no caso, ele nos livros dele e um pouco também João adiante, colocam sempre essa palavra kármica como se fosse algo que é um efeito de alguma causa do passado. Então não tem a ver com karma, karma do budismo, nem karma dessas doutrinas orientais. É porque eles utilizam esse termo como isso realmente, que é um dos significados de karma, de kármica, né? Não é no sentido religioso. Então, coloquei a observação que injunções kármicas negativas é um termo associado à lei de causa e efeito. Lembrando que o nome lei de causa e efeito também não está na doutrina espírita. Então não tem nem injunção kármica e nem lei de causa e efeito. A gente conhece que é assim, todo que se coloca na doutrina vai chegar à conclusão que existe uma lei de causa e efeito. Só que Kardec não chamou, nem colocou isso em livro algum, tá? Mas a gente usa direto, porque realmente é o que vai, é o que é o resultado. Essas injunções kármicas
Elas representam reajustes e dores necessários para corrigir erros do passado. Elas funcionam como remédios espirituais e educativos, e não como castigos divinos, visando ao progresso e à reharmonização da consciência do espírito. Essa lei, como eu falei, de causa e efeito, significa que cada ação gera consequências equivalentes. Então, se você está uma causa ruim, uma causa má, você vai ter um efeito ruim, negativo. Se você faz uma causa boa, né, se você realiza, tem uma ação de uma causa boa, você terá uma consequência boa, um efeito bom. Então, é só para fechar aqui esse sentido. Então, continuando o texto do capítulo, o doutor José Carneiro vai esclarecer o que o rapaz, o médico, que perguntou, que se a pessoa, ele falou que entendeu que a doença é um comportamento desequilibrado da mente, mas se a pessoa já tem um passado, né? E aí vai acabar causando esse efeito aqui, ali tem uma causa de antiga negativa, como é que, mesmo que a pessoa estiver boa, como é que acontece isso, se ela está com um pensamento bom assim, né? Com a mente em equilíbrio? E o doutor José Carneiro vai explicar. Uma mente leviana, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um condenado ou em uma vítima da consciência de culpa um estado mental harmônico. Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal, na condição de enfermidades reparadoras. Então, assim, a pessoa tem essa, essa consciência de culpa, vai ter, que veio de uma conduta deteriorada do passado, de outra existência, que é no caso aqui, e aí no final acaba dando um reflexo na saúde pessoal. Aí o Miranda pergunta para ele. Não, o Miranda que vai responder. É, engraçado, que já é o Miranda. Antes estava só um jovem médico. Não, é o médico, não é Miranda, não. Eu botei M aqui, mas é o jovem médico mesmo, porque o Miranda só vai falar na frente. Tá? Isso aqui é o médico. Aí ele continua perguntando: qual seria, então, o papel da medicina holística nesse caso? E o doutor Zé Carneiro vai falar: trabalhar o paciente globalmente. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito, e somente atendendo-lhe as causas torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação no comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Então, o que é que acontece? Se a pessoa modifica o seu modo de agir, né, o comportamento moral, que no sentido de estar agindo melhor, agora fazendo bem, ela troca aquilo que ele chama de condicionamento kármico, que seria já foi uma programação que foi feita para aquele espírito, ela muda esse condicionamento e ela vai adquirir, com esse condicionamento que ela já tem, né, que muitos anos, aquele mesmo comportamento, ela vai adquirir um mérito para acontecer uma alteração no mapa existencial, no seu mapa reencarnatório. Então ele continua falando desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, contribui para o estado de bem-estar físico-psíquico. Então, é aquilo ali, a pessoa modificou o modo de agir, vai ter uma alteração para melhor. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote que inspira confiança fraternal e concede ajuda moral, ampliando a sua área de ação. E aí o Miranda está pensando, né? Concordávamos plenamente com as colocações apresentadas. A oficialização da medicina, sem qualquer crítica da nossa parte, tornou os seus profissionais instrumentos quase automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais, no variado número daqueles aos quais conferem assistência, preocupando-se em propiciar suspensão dos efeitos, as dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, em vez de penetrar-lhe mais profundamente as origens, trabalhando-as com maior soma de atenção. O órgão doente reflete o desconforto do espírito, em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. E agora,
ele estava pensando, ele fala assim que ele vem fazendo essas reflexões, ele fala que não pôde se deter mais nessas reflexões do que uma senhora do lado dele indagou para José Carneiro, com respeito, indagou. E o perispírito? Qual o seu papel no modelo da medicina holística? E o doutor Zé Carneiro vai responder: sabemos que o perispírito, com a sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, que é chamado, como nós conhecemos, de MOB, que é modelo organizador biológico. É um dos termos que são usados nos estudos, nas pesquisas da doutrina espírita, né? E ele fala que ele é o veículo modelador dessa forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que, manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, por meio da energia psíquica, que é a energia que usa os pensamentos, as emoções, o espírito vai e pensa e vai modelando, aí, como ele fala, que está manipulando o perispírito, isso tudo também se exterioriza no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Então, nós, com nossos pensamentos, estamos aqui influenciando no perispírito, vamos, com a nossa energia, dependendo dos nossos pensamentos, vamos criar situações que vão se exteriorizar no corpo físico. Passa o espírito, passa para o perispírito e vai refletir no corpo físico, plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental, agindo no campo perispiritual, alcança a organização fisiológica. Daí porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor de irradiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. Da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral, trabalhando o corpo, produzirá modificações na área do psicossoma, que é o perispírito, que chamou aqui de psicossoma também, André Luiz também chama assim, que isso vai influenciar a conduta mental. Então, aqui, estava indo de dentro para fora, pensamento, passou pelo perispírito e chegou no corpo, tá vendo? Vai alterar as células, vai melhorar a saúde, restaurar a saúde. Da mesma maneira que, quando você altera o seu comportamento moral, começando a trabalhar mais, né? E também, lógico, aí também o pensamento, mas trabalhando o corpo, você vai fazer modificações também do perispírito, então vamos do corpo para o perispírito e que vai influenciar a conduta mental. Porque você também está agora pensando, está agindo mais, né? Vamos dizer, trabalho no bem, vai agindo mais, comportamento de moral mais elevada. E aí vai influenciar também na conduta mental que está no espírito. A mente está no espírito, lembrando sempre isso. A energia que provém do psiquismo pelo perispírito, ela alcança a matéria, corpo, assim como a conduta orgânica disciplinada pelo mesmo processo atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Então, nós até já falamos um pouco disso no estudo anterior, que acabei de também falar agora, essa energia vai da mente, tá do psiquismo, mente, está no espírito, passa pelo perispírito e alcança a matéria, o corpo. E também a conduta orgânica disciplinada, a pessoa está sempre ali executando um trabalho, né, com carinho, fazendo lá a sua tarefa no bem. Isso, pelo mesmo processo, ela vem pelo perispírito e vai atingir o psiquismo, se imprimindo no espírito. Então, lembrando aqui o desenho que eu trouxe semana passada, que é a mesma, ó, sai do espírito, passa pelo perispírito e vem para o corpo, como que está no corpo, passa pelo perispírito e vai atingir o espírito também. Os hábitos, portanto, os condicionamentos vêm do exterior para o interior. E os anseios, as aspirações cultivadas partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. De referência temos aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz com Chico Xavier, um trecho que o orientador Aulus está conversando com André Luiz. Aí ele vai falar: todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico, que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características, ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos,
ou seja, dos centros nervosos que estão no corpo. Ele independe do que está no corpo. De vez que fluindo da mente, que está no espírito, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Então, o psiquismo está sempre na mente, que vem lá dos pensamentos, está associado sempre à mente. E aí, ele que condiciona os fenômenos da vida orgânica em si mesmo, porque são esses efeitos que a gente está vendo. Tanto que se tiver um bom pensamento, você traz a saúde para você, também ao contrário, se você ficar pensando em doença o tempo todo, você traz a doença para o seu corpo. Vamos ver mais um pouco depois isso. No livro Roteiro de Emmanuel com Chico Xavier, no capítulo 6 vai falar sobre o perispírito. Então, o perispírito é corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, de conformidade com seu peso específico. Então a gente sabe que o perispírito fica ao redor do espírito, e aí o corpo morre, a matéria vai degradando, mas o perispírito, né, continua envolvendo o espírito no plano espiritual. Ele é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Padrão vibratório do espírito, do campo interno, certo? Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Então, a mente que vai estar ali trabalhando, ela vai renovar o equipamento do espírito em qualquer plano. Pode ser o espírito inferior, o espírito médio, mediano, o espírito superior. Sempre vai ser isso. Nós sabemos que o pensamento é tudo. E aí o progresso mental e o psiquismo está tudo aí. É o mesmo, são outras palavras diferentes para falar a mesma coisa. Note-se, contudo, que não nos reportamos. Isso é Emmanuel continua falando. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprime. O que está querendo dizer aqui? Que quando aqueles espíritos estão, esses espíritos perversos, que estão naquelas regiões inferiores, eles estão ali e trabalhando, né, maquinando ali os planos, as tramas que eles vão aplicar naqueles que eles estão querendo atingir, eles têm recursos. A mente dele, fala o crescimento intelectual ali, eles têm capacidade e uma inteligência grande. E já aprenderam a fazer várias modificações, esses recursos de modificação no aspecto dele mesmo, eles modificam a forma. Pode assumir forma de para-monstro, parecendo com a figura do diabo, né, que se pinta, com os olhos vermelhos, com chifre. Eles fazem, como qualquer outro espírito, né, que quando tiver com a prática de modificar o seu perispírito, pode modificar para qualquer coisa. Então, ele coloca aqui que eles podem querer operar nesse círculo de perturbação da crueldade, que eles fazem especificamente para assustar mesmo, né? Aqueles espíritos que eles querem assustar, que estão sempre numa sintonia parecida ou igual ou até né, mais intensa para poder conseguir ser atingido, porque se tiver uma sintonia elevada, eles não vão chegar. E também nem a pessoa nem vai ter medo deles, porque tudo parece aqueles filmes que a gente vê, parece brincadeira, mas não é, né? Que tem aquelas pessoas com aquelas deformações querendo assustar. Bom, aí então, isso está querendo dizer que é isso que está acontecendo. Pode aí, com uma mente, um crescimento intelectual muito grande, mas essa mente usar para o mal. Como nós temos visto algumas coisas, né, parecidas aí com a internet, a gente vê também hoje em dia, aqui na matéria, muita coisa parecida. Usa a inteligência para causar o mal. Então ela fala que esses espíritos, essas pessoas, esses que estão aqui nessas falanges de entidades, eles não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Então, o que eu falei aqui, são aqueles que estão numa sintonia parecida, eles estão ali desenvolvendo a inteligência, o intelecto. Só que para evolução, nós, lembrando aqui que nós temos que ter duas asas. Uma asa do conhecimento, então pode estar com uma inteligência muito boa, mas a outra asa é do sentimento, é do amor.
Então, nesse caso, esses espíritos não evoluem porque ficam só com a asa da inteligência, então, né, já, já sabe que não vai evoluir, vai ter que atingir a parte da a verticalidade do amor. Fica só na horizontal, não, também não evolui. Continua, Emmanuel. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade no plano a que se afina. Então, aqui no planeta Terra, tem a lei da gravidade do planeta Terra. O perispírito vai estar seguindo aqui, né, o seu peso, tudo de acordo com o planeta. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. É a nossa depuração, né? Depuração do espírito e vamos purificando a indumentária, belezando, que é aquilo que fala, quando Jesus fala aquela história do banquete, que um não estava com a veste nupcial porque não estava com o espírito não estava em condições de estar ali naquele lugar, né? Que foi uma figura que Jesus usou, aquela parábola para poder mostrar que a pessoa tem que se aprimorar, tem que evoluir, se purificar, para ficar no banquete do serviço divino. Então, no livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Anjos, de Valdo Pereira, foi colocado só um resumo falando que a Joana destaca nesse livro a importância de vigiar a vida mental, alertando que cada indivíduo atrai influências espirituais e vibratórias afins, de acordo com a qualidade de sua própria sintonia íntima. O pensamento e os pendores, aquelas inclinações, né, as nossas tendências, né, inferiores, né, as nossas más tendências. Esse, no caso, o pensamento, qualquer pensamento e os pendores funcionam como transmissores e receptores que captam frequências compatíveis. E aí essa atração vai dizer, quem cultiva a desesperança, o pessimismo ou paixões inferiores, sintoniza com mentes desencarnadas em igual estado de sofrimento. E aí tem uma figurinha, aqui a menina falando, coisas boas, positivas, e ao redor vários espíritos que estão na mesma sintonia, e esse aqui que está em só reclamando da vida e está ali infeliz com tudo, estão os espíritos ali juntos para incentivar esse sentimento, porque eles querem, porque eles estão também tristes, né? Estão igual, então eles não querem que a pessoa não vou ficar elevando o estado de ninguém, porque eles também não estão bem, então eles ficam ali, a vida é muito ruim mesmo, a gente tem. E às vezes induzem até a pessoa a se retirar da vida, então prestar muita atenção. Por isso que nós temos que estar alerta sempre com os nossos pensamentos. Também tem aqui uma figurinha falando, que foi até no estudo antigo, sobre o estado que Buda trouxe também falando, que você pensa, você se torna. O que você sente, você atrai. O que você imagina, você cria. E André Luiz também vai falar do pensamento, que é fundamental aprender a proteger nossos próprios pensamentos. Nós pensamos e, consequentemente, materializamos o objeto idealizado. E além de materializar, nós estamos irradiando. Estamos com o imã na mão. A gente irradia e para lá e recebe de volta. Então você também irradia e está sempre com todo, como a gente até comenta sempre, o perispírito tem vários pedacinhos de imã que vamos atraindo para a nossa existência, tudo que está marcado no nosso perispírito. Então, por isso é muito importante deixar os ímãs do bem, né? E aqui é a últimazinha que fala que, por isso a gente não pode fazer nada, não. Não é preciso se isolar, mas sim manter a vigilância, a observação, a atenção. A sua própria vontade é o filtro. Se você mantém o pensamento em equilíbrio e uma alegria real, uma positividade, né? A nuvem de fluidos densos não encontra tomada no seu perispírito. Você transita, mas não se contamina. E agora nós vamos dar uma paradinha para a gente comentar desse trecho e depois passar para a segunda parte. Vamos lá, agora com vocês. Calado. No livro Devassando o Invisível, da Ivone
do Amaral Pereira, ela descreve muito bem, Sultânia, aquela questão dos espíritos, da forma como eles se apresentam, muitas vezes com crueldade, com aquelas imagens horrendas, né, no sentido de quererem assustar, de quererem mostrar seu estado, né? Então ela descreve, pela evidência dela, ela descreve o estado daqueles irmãos que se apresentam, né? Alguns não é, não fazem isso por maldade, né? Fazem, se apresentam naquela situação pelo seu estado, né? Emocional, e outros se apresentam por crueldade mesmo, para assustar, né? Então, você estava falando desse trecho da questão dos irmãos que se aproveitam, que têm essa habilidade, né? Alguns têm essa habilidade pelo tempo que eles estão ali, desencarnados, trabalhando daquela forma, né? Com aquele objetivo de fazer maldade, né? De obtenção de alguma vantagem que, enfim, que não vai adiantar nada para eles, mas que só para satisfazer a sua crueldade, né? Então eu lembrei desse livro por isso, porque tem um capítulo que ela fala sobre isso, achei bem interessante. E não são todos os casos, né? Como eu disse, alguns, os irmãos, eles estão naquele estado mesmo, né? E a gente sabe disso porque o André Luiz também fala sobre isso, né? Que muitas vezes o espírito está numa condição tão difícil, de sofrimento tão grande, que ele se apresenta de uma forma é, até monstruosa, né? Mas pela sua condição emocional, pela sua condição, o seu estado geral, né? Então, até ele se recuperar, é como a gente aqui no mundo material, né? Quando a gente não está bem, né? O tempo que a gente leva não é da noite para o dia, não é não instalar de Deus. Quando a gente tem depressão, a depressão principalmente, né? Quando a gente passa por essa doença, e ela é muito perigosa porque a gente precisa ter um esforço muito grande para não deixar afundar, porque depois que afunda, você precisa de outros tratamentos. Então, é muito complicado. Então, a gente tem também um esforço muito grande para poder se recuperar dessas situações, né? Então, é, eu lembrei do livro da Ivone nessa questão desse capítulo que fala dessa plasticidade, dessa facilidade que alguns espíritos têm de se apresentar de certas formas. Boa lembrança, tá? Eu não estava nem lembrando. De qualquer maneira, estamos acrescentando aí, que isso aqui nós estávamos comentando, só aqueles que se modificam dia a dia pela sua vontade, como a Carla está falando. A gente sabe que tem casos que o espírito vai deteriorando tanto a sua forma por causa da culpa e por toda que também aquela influência, a hipnose que é feita lá no plano espiritual, e eles vão se deteriorando e vão diminuindo e acabam virando que chamados ovoides, que o André Luiz também citou no livro dele, isso há muitos anos antes, né? Porque o Miranda vem fazendo livro desde os anos 70 no caso, que ele começou a escrever, mas contando casos antigos, mas ele só conseguiu começar a publicar mesmo por volta dos anos 70. Já o André Luiz já é dos anos 40. Então, o André Luiz traz como se fosse uma base, né, para a gente, para poder o Miranda vai aprofundar mais ainda. E lá nos livros dele mostram, sim, já ele fala, fala em ovoides, no livro Libertação, que tem uma pessoa obsediada na cama, doente há muitos anos, e ela está envolvida por 60, somente 60, 60 ovoides ao redor dela, junto com os obsessores, porque fica aquilo ali para influenciar a mente, que a pessoa fica cada vez pior. E eles chegaram àquela forma por estar todos ali em hipnose profunda, porque esses chefes que a gente vai ver aqui nesse livro também, esses chefes de falange, entidades que tem no plano espiritual, eles hipnotizam e manobram a mente aqueles espíritos que já têm uma consciência de culpa, que são espíritos sempre que vieram de algum erro muito grave, né, um crime, alguma coisa, que eles pegam os espíritos já e levam e utilizam esses espíritos para manobrar a obsessão de algumas pessoas, que eles também querem
prejudicar. Então, assim, essa é uma forma que não foi ele que pensou, vou virar uma voz. Ele foi se deteriorando pela própria culpa ou então por uma hipnose que foi feita no plano espiritual por espíritos malignos, né? Que ele coloca aqui, malignos no sentido de ser cruéis, né? E perversos, querem fazer maldade. E também pela própria maldade, né? Os ovoides, muitos se tornam ovoides pela própria maldade. Fazendo a maldade, eles também vão se deteriorando, né? Que você fala. Porque também, além da maldade, eles já estão, no fundo, tem aquela consciência, como o começo do capítulo que fala. A pessoa, no fundo, sempre tem alguma coisa. Olha, ele coloca aqui que não é assim, que ele vai estar com uma. Vai estar um equilíbrio químico. Ele fala, uma mente leviana, o José Carneiro, desarmonizada em desequilíbrio, é resultado de um espírito doente e devedor. Isso no encarnado que está que tem a mente, vamos colocando isso para o passado das existências dele. Então aí, isso vai refletir na conduta. Agora, ele mostra que a pessoa, às vezes, ela não tem consciência. Ela tem uma consciência de culpa guardada. Mas ele fala, é incoerente a gente achar que tem uma vítima de consciência de culpa no estado mental harmônico. Não tem. Então, no fundo, fundo, mesmo esses espíritos que são os que estão querendo fazer maldade, esses que são esses, que chamam esses perversos mesmo, eles, no fundo, a consciência deles está toda, né, lógico, né, em desequilíbrio. Mesmo eles não reconhecendo, aquilo vai alterar. E aí, além do mais, a pessoa fica realmente transformada. Fala, Sandra. Sandra Pereira agora. Lendo sobre isso, o que eu pensei que ele poderia estar se referindo são aqueles espíritos tão pouco evoluídos que ainda não desenvolveram a parte emocional. Então, eles nem conseguem perceber, é, que aquilo que eles estão fazendo é errado, que eles só estão pensando na própria satisfação, né? Então, eu pensei que nessa hora ele estaria falando sobre esses. Também, né? São várias possibilidades. Por isso que é bom a gente estar sempre conversando aqui, a gente está sempre trocando as ideias, porque cada momento pode ser uma visão, não existe nada generalizado nem nada fechadinho. Então é mais uma ideia da Sandra aí. Realmente o espírito ainda não está evoluído, que é só fazer aquilo ali por prazer, coisa e tal. Também vai acabar dando o mesmo resultado, né? Agora, o que Pois que. é o caso da psicopatia, né? A Então. pessoa não desenvolveu ainda, então Uhum. não tem consciência do que está fazendo, né? E é interessante acompanhar esses espíritos na clínica, porque assim eles não têm empatia nenhuma, eles ainda não desenvolveram nada, completamente, né? Pouco evoluídos ainda. Então, eles precisam ser ensinados a viver em sociedade. E o doutor. Deixa eu ver, tô com E o doutor Zé Carneiro, que vai colocar como é que a gente faz para melhorar isso. Então, né, ele já coloca, que é o básico, a tônica, ele vai ser a tônica sempre do livro, que se não mudar o comportamento, ajudar a mudar o comportamento moral, não tem tem muito que trabalhar. A pessoa vai continuar fazendo todo aquele, né, todo aquele condicionamento, fazendo, que aí ele fala assim, você tem que mudar o condicionamento que você já traz da sua existência. Se não mudar o comportamento moral, você não vai conseguir alterar o seu mapa existencial. Então não vai ter melhora na sua doença. Não consegue o bem-estar que ele chama aqui fisiopsíquico. Então, tem as imposições reencarnacionistas? Tem, mas elas dependem também das novas ações nessa existência, para que você possa se alterar para melhor. Então, já tem lá vamos dar um exemplo de, tipo, tem uma tendência negativa de séculos já. Estou sempre roubando. O cara já roubei uma vez, aí na outra também eu roubo novamente, não tem jeito, eu vejo o negócio dando sopa. Isso é um condicionamento grande. Se você não tiver a mudar, não, eu não. Sei que isso não é certo, isso é mal, é errado, eu não vou fazer isso mais e começar a se esforçar para não fazer aquilo que dá vontade de fazer, mas a pessoa vai começar a modificar o seu comportamento moral, vai alterando ali, né, o seu condicionamento, e aí é que se torna um hábito, que se fala, né, que se várias vezes, aí isso vai alterar para melhor, e aí você consegue. Aí eu falo que a mente se reajusta para uma nova realidade e vai irradiar de maneira positiva
contribuindo para o bem-estar físico e psíquico, porque então a pessoa melhora tanto a saúde física e mental, né? E ela vai trabalhar no corpo todo, né, gente? Aí entra a saúde física, mental, e a parte estrutural, espiritual e tudo junto. Então, isso é que é importante. Tendo todo esse, vamos dizer, essas histórias para trás, a pessoa consegue modificar sempre com a sua, que ele fala comportamento moral, mas é a transformação moral. Nós viemos aqui para isso, para transformar nosso, nos transformar moralmente, que é aí que chama, um chama de reforma íntima, ou eu gosto de falar renovação íntima, você vai renovar seu espírito para melhor e pronto, você consegue começar a seguir na evolução, né? Bom, 8h10, eu vou continuar a ler porque tem muito conteúdo ainda, e aí a gente pode comentar bastante depois. Aí vai continuar a história ali. Tinha muitas perguntas, né? Estavam se multiplicando. E aí, o benfeitor, que é o José Carneiro, ele vai respondendo com tranquilidade. Num momento, ele olhou para o Miranda e ele fala: por que me olhasse expressivamente como a estimular minha participação ativa nos diálogos? Porque ele já conheceu o Miranda no estudo passado, lembra? E aí ele fala, então vou ficar assistindo o senhor, e agora estou aqui, o Petitinga apresenta ele, coisa e tal, tá. Então ele viu que pô, se o Miranda está ali também poderia participar, ficou olhando para ele, e aí ele, não, com licença, perguntou, no caso das obsessões, como se daria assistência holística? E sorrindo amavelmente, ele expôs. Já sabemos que em todo processo de obsessão, estão presentes dois enfermos em combate de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente, que é o obsessor, no campo perispiritual do paciente, que é o obsediado. A consciência de culpa do hospedeiro, que é o obsidiado, né, desarticula o campo vibratório que o defende do exterior. Ela tem a mente, o corpo, a consciência, ela tem um campo vibratório que está ali, sempre dependendo do que você está pensando, vai ter essa proteção, né? Um campo vibratório vibrando no bem, vamos dizer. Então, essa consciência de culpa, ela desarticula e esse campo vibratório vai ficar com brechas. E nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede, que é o obsessor. E aí você já sabe direitinho, aqui é o fraco dele. Coloca ali no fraco, se fixa ali e começa a inspirar, fazer uma indução perturbadora naquela pessoa que ele quer obsediar. Então a sintonia é uma afinidade moral. É a identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, que reflete a sua afinidade moral. Então, isso aqui acontece entre dois encarnados, dois desencarnados, um encarnado com um desencarnado emitindo para o outro, o desencarnado emitindo para o desencarnado. É o tempo todo. É uma sintonia, uma vibração, uma harmonia entre os dois, porque eles estão com as mesmas emissões, a mesma vibração, né? E aí pronto, vai formar logo, fecha logo um campo vibratório ali. A essa consciência de culpa, que é do obsidiado, chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário. Então, onde tem a consciência de matriz, né? Consciência de culpa, o obsessor vem, é o adversário, que a gente chama dele, e acopla o plug, como se fosse realmente você é uma tomadinha que encaixa direitinho. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado, que já tem isso muito forte, tem necessidade. Então, quando essa força é muito grande, ela atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Isso aqui eu lembro de vários trechos que a gente já leu, que quando eu estou lá conversando, né, fazendo esclarecimento na reunião mediúnica do obsessor, ele fala, mas eu estava tendo assim, estava andando, estava procurando ele, e de repente eu fui atraído para lá. O que que acontece? Em algum momento da vida a pessoa vai e abre essa brecha, ou quem inconsciente mesmo, essa culpa está guardada, mas alguma coisa acontece na vida da pessoa, que aí ela fica meio que na mesma vibração e abre a brecha. E às vezes o obsessor não estava nem perto dele, mas ele é atraído, porque os dois têm a mesma sintonia, no sentido de essa história antiga. Nós estamos sempre ligados aos nossos entes
queridos ou não, os afetos e desafetos. Então, qualquer coisa que você fecha uma sintonia, pode contar que você pode estar sentindo ali a mesma sensação que o outro está, no sentido de que você está atraindo. E ali começa, nesse caso, o processo alienador. Ele começa a influenciar na matriz, vai pegar a matriz e começa a influenciar. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Então vamos aqui mais uma explicadinha. Quando a pessoa sente uma culpa menor, ela cria uma brecha vibratória na própria mente. Quer dizer, ela não está com aquele pensamento pesado, mas no fundo ela sabe, alguma coisinha. Então o espírito cobrador, que está desencarnado, no caso aqui está comentando que ele está desencarnado, aproveita essa frequência de remorso para intensificar sugestões e pensamentos perniciosos. Então começa o intercâmbio telepático. Ocorre uma troca de energia por meio do pensamento e vai enfraquecendo as defesas mentais do indivíduo. E aí se forma a parasitose espiritual. A sintonia se aprofunda, pode gerar distúrbios como ansiedade, medo, obsessão e desequilíbrios orgânicos. Essa parasitose, graças à sua intensidade, por meio do perispírito, se alojará na mente. Ela começa ali no setor que é, no específico que a pessoa está, por exemplo, se é uma área de sexo, vai direto para a genética também, é uma área de parte de força da mente para controlar ou maltratar outras pessoas, vai direto ali, porque ele coloca que ela começa pelo meio, pelo perispírito, ela vai se alojar na mente, criando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional. Então, vai afetar o organismo todo. E esse órgão com deficiência, pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas, ele vai piorando. Então, se a pessoa já tinha um probleminha, vamos dizer, no pulmão, aí eles conseguem ir, pela situação geral do corpo, o organismo está todo funcionando mal, ele vai, o corpo vai assimilando essa energia destrutiva e aquele probleminha que era pequeno no organismo vai piorando. Aí continua o Dr. Zé Carneiro falando que o modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analisa reencarnado, quando analisa sabendo que é um espírito imortal, que precisa, né, que tem uma história, e aí se a pessoa entende e consegue vislumbrar todo esse universo aí, ela consegue fazer um tratamento, né? A saber esse modelo de terapia, ele sim vai pegar o ser como ser integral. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito: morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo de propiciar a saúde, como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiátrica, seja nas depressões profundas e nos transtornos psicóticos maníacos depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante. Isso é a base, não tem jeito, não tem como fazer diferente. Se não fizer também, a pessoa não consegue se melhorar. Então, sempre renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, que seria uma terapia ocupacional e especialmente direcionada para o bem. Por isso que sempre é colocado quando a pessoa está com alguns problemas, né, nessas situações aqui também, fala desses transtornos psicológicos, psiquiátricos também, é procurar um trabalho do bem, fazer, ser voluntário, alguma causa que possa ajudar, que a pessoa tenha condições de se levantar e vou fazer isso.
Mesmo você se esforçando e não está muito bem no dia, vai, porque no momento que você se direciona para ter uma terapia ocupacional e direcionado para o bem, então, que você vai receber mais ainda o amparo dos benfeitores, e isso você consegue começar a melhorar. E isso faculta também créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. A pessoa está se esforçando, ela está fazendo o máximo, tentando, de toda maneira, melhorar. Ou seja, com isso tudo, ela vai conseguindo mais créditos e cada vez mais consegue força, amparo para conseguir seguir em frente, para vivenciar, né, viver mais um dia com a força que ela está recebendo também ajuda. Especificamente para atender obsidiados, o modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto se preocupando com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. Então você vê quantas pessoas estão envolvidas, né? Tá, o encarnado, que está lá com seus problemas, que né, sofrendo hoje com o desencarnado, o desencarnado, que também está doente, que eles vão trabalhar mostrando para ele que isso não está fazendo bem, que só está colocando mais débito na história dele. E a família toda que está envolvida, né? Quando tem família grande, seja que for, tá aí todo mundo. O cônjuge, os filhos, quem mora com eles, porque todo mundo sofre com essa transformação num processo de obsessão, né? Então, a transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva, que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, para aquele que estava querendo provocar o mal, se vingar, que então recebe o aceno para a reencarnação. Porque o que acontece geralmente? Abre ali o espaço, ele sai da situação de estar ali com ódio e tudo, e passa o quê? Na próxima etapa que puder reencarnar nesta mesma família, ele muitas vezes vem como filho daqueles, ou como neto daqueles que eles estavam ali fazendo toda aquela vingança, tudo. Então, você realmente abre espaço para que a pessoa saia daquele ódio, perdoe e venha e seja aceito. Nós já vimos vários livros aqui, vários casos disso. Tem gente até que fala, mas você não vai receber você como filho. Aí os benfeitores falam, mas se ele não for como filho, você também não vai ficar, né, com o espírito tal que é seu ente querido. E aí a pessoa aceitava. E aí são aqueles filhos que a gente às vezes demora um pouquinho, porque tem alguns problemas, mas são situações que o amor vence. Todo o amor vai vencer todo aquele desafeto que aconteceu, porque é justamente por isso que vem como filho, né? O amor de mãe, o amor de pai, isso tudo aí vai contornando a situação. Então vem aquele serzinho, aquele espírito pequeno, aquele bebezinho, e você mal sabe que aquele ali já está na história antiga, com muita coisa para trás. Então, a terapia, é a que está falando aqui do tratamento, né, do caso, não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro com desprezo pelo opositor, que às vezes é mais infeliz, porque em razão da mente fixa no infortúnio há muito sem ensejo de alívio. Então já vimos casos aqui de 400 anos, 500 anos, que o espírito tem ódio daquele que ele está obsediando ainda. E aí ele está anos, eles reencarnam, encarnam, reencarnam e continuam brigando, é um do lado, outro do outro, cada hora é um que está se vingando. Então eles, às vezes, são mais infelizes, porque tem a mente fixa, é aquela que a gente fala, a ideia fixa, a monoideia. E ali fica com aquilo sem alívio, fica alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo amor atormentado. A obsessão é parasitose profunda e grave, que deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas, que repontam com mais vigor se não são extirpadas por meio da conquista plena do adversário em perturbação. Então, a ideia é conquistar aquele que está lá com ódio, pelo menos para que ele perdoe. Nós já vimos que teve um caso aqui no outro livro que falou: olha, perdoar eu não consigo ainda não. Eu posso aqui dar uma desculpada agora, mas eu ainda não consigo perdoar. E ele vai sendo tratado, é levado para colônias no plano espiritual, onde ele vai aprender, vai estudar, vai se tratar, vai trabalhar o perdão, vai trabalhar todas as outras coisas, enfermidades que ele tem no seu espírito ainda, no psiquismo, que aí ele consegue depois dar um jeito de ou voltar com essa família mesmo, ou de qualquer maneira reencarnar para conseguir sair desse condicionamento que ele tem, ou de ódio, ou de
raiva, seja o que for que a pessoa, que o espírito está sentindo. E aí, Miranda pergunta agora, outro caso diferente que a gente vai tentar discorrer um pouco aqui. Se der tempo, eu faço todo o texto que eu separei. Miranda pergunta no caso de crianças obsessas. Como proceder, já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro qualquer recurso defensivo? E aí o doutor José Carlos vai falar. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil, com mais intensa contribuição dos passes e da água fluidificada, que ele chama de bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, que ele sempre chama aqui essa doutrinação de psicoterapia, que são aquelas que são feitas nas reuniões mediúnicas, né? Por fim, por meio do atendimento desobsessivo, mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversação direta, que é o que acontece nas reuniões mediúnicas. Vão lá, eles estão tratando casos, eles colocam alguns nomes das pessoas, às vezes, que são aquelas que estão, vamos dizer, que estão sofrendo obsessão, e aí vem. Lógico que a gente já estudou aqui, vê que sabe que isso tudo no plano espiritual está tudo preparado, já trouxeram o espírito, já trouxeram a mãe, os parentes daquele espírito, tudo já guardadinho, formando no momento de usar a terapia, geralmente é uma terapia de choque, porque o espírito às vezes encontra com gente que ele não vê há muito tempo, né? E aquele espírito está ali perturbado, que ele chama aqui de hóspede, e ele vai se expressar pela psicofonia, por um médium que tem essa faculdade, e nisso, o outro que vai conversar com ele, que chama esclarecedor, e antigamente era doutrinador, vai conversar e vai tentar ver, olha só, você está vendo que isso aqui está causando mal, e aí eu estou com ódio, eu quero me vingar, e aí eles vão mostrando que aquilo ali não está fazendo bem, nem para a pessoa que está recebendo e nem para ele, né? Então, como eu falei, ele vai aumentar os débitos na contabilidade dele e não vai ser bom para o espírito. E aí o José Carneiro continua. A visão do espiritismo em relação à criança obsidiada é holística, pois que não a dissocia, na sua forma atual, do adulto de ontem, quando contraiu o débito. Então a gente olha para as crianças bonitinhas, pequenininha, que gracinha, só que ele já foi um adulto noutra existência e causou um débito, contraiu um débito sério, para poder estar dando resultado agora é sério, né? Então, a visão, o Espiritismo ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável, que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale a dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Acrescentamos a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Grande maioria das vezes estão ligados na mesma história, na mesma situação, no mesmo crime, seja o que for. Muitas vezes também são pessoas que querem ajudar. E aí não foram eles que prejudicaram, mas agora estão vindo para ajudar de alguma forma. Foram pessoas que fizeram parte da outra existência, mas eram muito amigos e agora querem voltar e voltam como pais ou familiares. Então, a gente nunca pode imaginar nada, nem generalizar, pode ser qualquer tipo de experiência, mas é que ele coloca aqui, que igualmente envolvidos no drama, que geralmente acontece isso mesmo, na maioria das vezes. Aí o Miranda pergunta, na hipótese do ser prejudicado perdoar o seu malfeitor, ou seja, aquele que está desencarnado, obsediando, ele perdoar aquele que ele estava fazendo maldade, desapareceria a possibilidade da obsessão, certo? Como seria a análise da injunção kármica reparadora? Quer dizer, como é que a pessoa que fez o mal vai reparar, né? Numa visão de saúde espiritual holística. E aí, José Carneiro vai falar. Sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o seu responsável da regularização por meio de outra forma. Quem perdoa fica bem, porém o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outra pessoa conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela,
A consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir a auto-obsessão, ou gera quadros de alienação mental, conhecidos na psicopatologia sob denominações variadas. Então, num caso que não seja tratado tudo, não, ele vai lá e perdoa o outro, mas a pessoa não vai fazer, se esforçar para fazer nada, né? Porque se a pessoa também voltar a fazer, a continuar agindo de maneira incorreta, né, perante as leis de Deus e tudo, ela vai, o que acontece? Aquilo ali vai ficar guardado e ela vai continuar com uma consciência de culpa, que aí o outro já desculpou, mas ela tem um remorso e começa a desajustar a energia. É de novo aquela mesma história que está na mente, a mente vai até alterar o perispírito, vai chegar no corpo e vai gerar quadros de alienação mental, várias denominações, e gera auto-obsessão, que a pessoa começa a ficar com pensamentos fixos, e começa a acontecer com qualquer dessas aparecendo, começa a aparecer, além da depressão, várias outras psicopatologias. Então, o perdão verdadeiro, ele cessa a sintonia na vibração do ódio, mas não anula automaticamente a lei de causa e efeito. Então, quem perdoa, liberta-se e neutraliza a atração magnética da obsessão. Porém, o malfeitor continua em débito perante as leis universais. A injunção kármica se manifesta como uma necessidade interna de autorregeneração e reajuste para o agressor. Então a pessoa vai querer fazer alguma coisa e ele coloca aqui, ó. Aqui antes ele coloca que falando fazer o bem, alguma representante responsável. Falou aqui em cima que ele fala que a pessoa vai fazendo o bem, né, ela vai conseguir sair dessa sintonia. Foi um pouco antes. Sair dessas sintonias aí e começa realmente a modificar a sua própria vibração, né? Continuando, o José Carneiro fala: a consciência culpada do espírito que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita, aí tá vendo? Se reabilitar com atividade no bem e tudo. Essa consciência emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. Então vai começar a causar problemas psiquiátricos, psicológicos, psiquiátricos também na pessoa. Isso, a terapia, no caso, será autorreparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. Tá vendo? Então, a pessoa fazendo o seu trabalho, ela vai recuperando e não vai ficar com pensamentos de culpa de nada. Mesmo que ela já, assim, no caso, a consciência estava guardada, ela se arrependeu, e aquele espírito perdoou, mas a pessoa não fez nada para continuar, porque quem desequilibra o universo vai ter que equilibrar, você tem que fazer alguma coisa. Não é só o outro perdoar, você tem que agir. Tem que ser uma coisa, uma atividade, tem que ser ativo, não pode ficar ali na passividade. Tem que fazer o que a gente fala, a virtude, ela tem que ser ativa, né? Então aí Miranda termina o capítulo falando: silenciei comovido, considerando quanta justiça de Deus está esculpida na consciência do ser. Outras interrogações foram apresentadas, sendo respondidas com simplicidade e sabedoria, assim encerrando-se a proveitosa oportunidade. Então o capítulo termina aqui. Vamos para as referências do livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, da Sueli Caldas Schubert, que é a nossa patrona aqui do canal que a gente escuta a live, né? E aqui também nos ajuda nesse sentido de a gente continuar o trabalho que eles fazem lá, a gente vai fazendo resumo do que eles fazem. Esse capítulo vai falar muito sobre isso. Então, ela começa dizendo que durante muito tempo, mesmo em nosso meio espírita, havia a ideia de que a criança não sofria atuações de obsessores, que ela era cercada de defesas naturais, como, por exemplo, a presença de seu anjo guardião ou espírito protetor. E, gente, isso não tem muito tempo não, tá? Que eu escutei isso algumas vezes. Agora que o pessoal anda não falando mais, mas sempre falava: não, a criança é protegida, o anjo da guarda está sempre protegendo. E não é bem assim. A prática, porém, mostrou outra realidade. Assim, muitos dos achaques, doenças e problemas apresentados na fase infantil, aos poucos foram sendo identificados como presenças de espíritos perseguidores, evidenciando que processos obsessivos também atingem as crianças. Não é difícil deduzir que a causa profunda, nesses casos, está nas vivências pregressas,
já que aquele que momentaneamente habita um corpo infantil é, na verdade, um espírito multimilenar, com uma longa história e vasto cabedal de experiências, a maioria delas comprometedoras. Somos nós, né, gente? Todos nós estamos aqui, né? Só essas crianças que ela está falando, não. Estamos aqui com espírito multimilenar, com uma história de muitas experiências, a maioria delas comprometedoras. Portanto, os processos obsessivos podem acontecer também na fase infantil, assim como ocorrem os transtornos mentais e enfermidades diversas. A respeito desse assunto, encontramos no Livro dos Espíritos preciosas elucidações. Na questão 199, ela vai retirar um trecho que fala: aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido educação. Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a crueldade, a traição, até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. De onde vem a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Essas consequências aqui podem ser várias coisas, inclusive uma obsessão. Continua aqui a Sueli falando. Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo. Daí a afirmativa de Emmanuel no livro Roteiro de que cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Então aqui ele está falando também que a gente vem de um plano, às vezes, do espiritual que a gente não estava muito bem, né? Que ele fala que renasce em ligação com os centros de vida invisível de onde eles estavam. E muitas vezes ela continua com essa ligação porque está na mesma sintonia, uma criança que às vezes está fazendo crueldade, maldade, e ali ela vai ser um instrumento também, vai ser de acordo com suas concepções e pensamentos habituais. Então, daí a importância séria da evangelização para as crianças, de uma educação, sempre falando nas leis de Deus, de Jesus, porque só assim a gente consegue fazer com que a criança se ligue, estando ligada já anteriormente ou não, se ligue mais ainda, né, como a gente fala, aumentando a sua espiritualidade. Existem, pois, fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, mas igualmente a sintonia. Essa sintonia se faz automaticamente, por estar o espírito recém-encarnado na mesma frequência vibratória daqueles que intentam perturbá-lo. Tanto em adultos quanto em crianças, os motivos e as causas são os mesmos. Sabemos que nos planos espirituais inferiores, verdadeiras hordas de espíritos necessitados, comprometidos perante as leis divinas, são subjugados por outros de condições ainda inferiores, que os mantêm em regime de escravização mental, sendo manipulados e usados para atender os fins nefastos desses nossos irmãos gravemente enfermos. Então, o que está falando aqui? Já falei mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Os espíritos que são os cruéis, perversos, que estão no plano espiritual, lá naquelas regiões inferiores, eles subjugam outros, pegam espíritos que já estavam na ligação aqui, eles estão ligados aqui na Terra, aí um desencarna, aí o outro já continua a ligação, porque está fazendo crime, está roubando, está fazendo. Esse pessoal que faz todos esses golpes que existem, está todo mundo ligado a esses espíritos inferiores que estão lá no plano espiritual manipulando. Então eles vão pegando, e quando aquela pessoa que está encarnada vai e desencarna, eles fazem além da escravização mental com os encarnados, também fazem com os desencarnados. E fazem com que eles atendam os fins. Então, continuarem, vai lá e continua obsediando aquela pessoa. Então, vai obsediar aquela pessoa que já estava conosco, está lá e não sei. Então, isso aqui é uma colocação que vai aparecer mais detalhada ao longo do livro, que a gente sabe que existe, sim, muito a influência desses espíritos que são
verdadeiros, que fala a ordem de espíritos necessitados, que são perversos e cruéis, mas são necessitados, porque estão todos doentes, enfermos, né? À medida que esses espíritos apresentem posições mentais receptivas, ou seja, aqueles espíritos que estão lá fazendo maldade no plano espiritual, vão chegando, como coloca aqui, seja pelo cansaço, ou já está desesperado, querendo pedir socorro, está cansado daquela vida, vamos dizer, né? Se esgotou daquele karma, como ele chama aqui, daquele karma, daquele modo de viver lá, quase como se fosse um inferno para eles, né? Como seria, como se descreve lá, aquela vida sofrendo dor. Então, à medida que eles modificam a posição mental, fica mais receptiva, seja por esse esgotamento, teu cansaço ou desespero, que os leva a pedir socorro a Deus, começa a denotar arrependimento e mudança de faixa mental, eles são resgatados dos vales de aflições em que se encontram e levados para hospitais adequados às suas novas disposições. Então, aqui para quem assistiu o filme, ou para quem leu o livro do Nosso Lar, aconteceu exatamente isso com o André Luiz. Ele foi, né, como se fosse colocado que foi um suicídio indireto, porque ele não tomava conta do corpo, abusou de tudo, de bebida, de sexo da vida desregrada em todo sentido, e foi lá, desencarnou. Só que, pela energia que ele estava, ele foi, ficou naquela área, né? Que é uma vibração, você é atraído para o local de vibração igual, que se chama de umbral, que seria uma região do plano espiritual, que está todo mundo na mesma vibração, né? Aquilo ali é o pensamento junto com o outro, e aí chegou, ficou, coloca no livro ali, que ficou 8 anos ali para ficar cansado, que ele ficava desesperado. Só que ele falava que ele não lembrava de Deus, não acreditava em Deus. Aí lembrou que teve uma época que a mãe ensinou uma oração, depois desses anos todos, começou a ficar cansado, entrou no desespero, querendo pedir, e pediu ajuda a Deus. Demonstrou um arrependimento sincero, porque o arrependimento tem que ser sincero, né? E mudou a faixa mental. Nesse momento que ele mudou a faixa mental, aqueles espíritos superiores que estavam, os bons espíritos que estavam junto dele várias vezes, porque a mãe dele pediu muito por ele, estavam ali ao redor aguardando na hora que ele mudasse, eles apareceram para ele. E aí levaram ele naquela maca, ele resgatou ele daquele vale de aflições e foi levado para o hospital no Nosso Lar, para que ele pudesse melhorar e começar a estudar e aprender como é que realmente ele, né, como é que deveria ter sido a vida dele. Aí, havendo condições e premente necessidade, são encaminhados para o retorno à esfera física, quando novos ensejos lhes são concedidos de ressarcimento e progresso espiritual. Então, todas as pessoas chegam lá, têm um tempo para estudar, para trabalhar, para ficar bem. Às vezes é uma necessidade urgente, que a pessoa, né, às vezes o espírito está tão desequilibrado que ele precisa de encarnar logo. Isso aí tem uns exemplos lá no livro Memória do Suicida e tudo. Eles são encaminhados o máximo, mais, na hora que puder, mais rápido possível, para reencarnar. E alguns ficam lá também aprendendo muito tempo, até conseguir, depois, com a organização direitinho, poder fazer a sua programação reencarnatória. E aí ele continua falando aqui, o José Carneiro, que importa considerar. Não, Carneiro não, assim, quem está falando é o. Nós estamos lá. E quem está falando é a Sueli no livro dela. Então, a Sueli continua falando que importa considerar que são quase infinitas as nuances deste processo. Então, essa é uma frase importantíssima também para a gente repetir sempre. Tudo que se fala aqui, ele fez isso para acontecer aquilo. Não é assim, são quase infinitas, são infinitas possibilidades. Então, tudo é possível. Tanto a pessoa pode ter o agravante, como pode ter o atenuante da vida dele. É o que ela coloca aqui agora, com desde circunstâncias, agravante quanto atenuante. Então, você pode ter uma situação que vai sofrer muito, vai continuar sofrendo, e aí você fica, às vezes, rebelde e endurecido, coração endurecido, e a pessoa que vai logo e se arrepende logo, já quer trabalhar, quer ajudar, e rapidinho vai atenuando. Pronto. Tudo é possível, temos que considerar isso, para poder, não estamos aqui para julgar ninguém, porque quem somos nós, né, que estamos ali junto com eles, ali na multimilenar, fazendo só besteira, mas estamos aqui para aprender que, né, com todos esses exemplos que a gente vê, que nós temos que sempre ficar ali dentro das leis de Deus. Então, esses casos, considera que esses processos também vemos que influenciam decisivamente o conjunto das experiências que cada um dos reencarnantes irá vivenciar. Então, cada pessoa tem um conjunto de experiências. Lógico, todo mundo tem uma vida completamente diferente do outro, e aí esse conjunto, vivenciando isso, vamos ver o que a pessoa passou, né, para chegar até ali. Embora possam ser muito dolorosas, tais vivências no plano terreno, é certo que são bem mais suportáveis que os sofrimentos que esses espíritos padeciam antes de reencarnar.
Então, a pessoa vem, reencarna, está com uma vida lá sofrida, né? Padecendo problemas, com enfermidade, coisa e tal. Só que antes de reencarnar, ela estava sofrendo muito mais. Tanto que eles falam sempre pra gente: ah, eu não pedi para nascer. Aí eles brincam: não, você não pediu, não, você implorou. Porque estava sofrendo tanto lá e só o esquecimento do passado permite que a pessoa consiga às vezes fica tão desnorteado, tão desequilibrado, que ela consiga seguir em frente, para conseguir exatamente passar essa fase, vai aqui, como eu coloco aqui, vai ressarcimento, um progresso espiritual. Então a pessoa vai até melhor do que estava antes, com certeza. O novo corpo ameniza bastante os estados afetivos em que se encontravam, que tinha na sua nascente na própria consciência. Então, tá tudo na consciência da pessoa. A consciência fica pesada. A pessoa não consegue fazer, não, minha consciência está doendo porque eu fiz isso e aquilo. E aí acaba nessa aflição. Qual é a melhor solução? Reencarnar. Então, o novo corpo ameniza isso. Que essa nascente está na própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumiam. O renascimento e o esquecimento do passado propiciam-lhes considerável alívio, ainda que em situações difíceis por conta de um veículo físico que apresente limitações. Então, às vezes, a pessoa vem com várias deficiências de corpo, de tudo, né, cegueira, mudez e qualquer coisa que a pessoa de saúde, mas nisso tudo essa enfermidade está sendo a cura do espírito. Vale dizer que os distúrbios mentais surgem em decorrência dessas mesmas experiências pregressas. Portanto, as obsessões na infância trazem raízes profundas no pretérito e podem assomar desde muito cedo na vida dessas crianças. E fechando aqui, porque agora já estou vendo que o tempo vai ficar pequeno para eu ler outro texto, fechando aqui, nós vamos ver só para amenizar, para a gente pensar e refletir um pouquinho no livro Roteiro, que Emmanuel, Chico Xavier, tem definindo rumos. Por isso que falou no Espiritismo, né? Então, o Espiritismo traz para a gente essa doutrina, nos traz muito conhecimento para a gente conseguir viver melhor, né? E aí, Emmanuel fala: em verdade, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior não te educa as emoções, se a cultura não te dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Então, é para a gente pensar, refletir e vamos fazer os nossos comentários agora finais. Aí temos tempinho aí. Sobre essa questão, né, Sul, como é que se diz? Das crianças, né, passarem por obsessão, né, como uma forma de expiação, mas também é um alívio, né, porque antes de reencarnar a situação estava muito pior, né, então também é uma forma de providência divina, né, para amenizar um pouco, né, o sofrimento, né, dessas crianças. Quer dizer, desses espíritos, né, que são já adultos no plano espiritual, aí vem como criança, né? E já com a expiação, né? Já com a obsessão como forma de expiação. É impressionante isso. Mas também providencial, né? É para amenizar o sofrimento também. Eu botei aqui o trecho, depois posso ler na próxima semana, que lá no livro Sexo e Obsessão, que nós vamos estudar ainda, e o instrutor que está falando lá, ele fala que a obsessão na infância, muitas vezes, é continuidade da ocorrência procedente da erraticidade. Então, é isso que você também, porque já colocou alguma coisa que falou aqui. Já alguma coisa estava Uhum. acontecendo, eles estavam lá brigando, né? Então, eles têm o Uhum. início antes, fora do corpo físico. Então, foi uma coisa de outra existência. Aí eles desencanaram, continuam brigando lá. Os criminosos e viciados se reencontram com as suas vítimas no além-túmulo e se lhe imantam. Começam a brigar e que ficam ali brigando naquela situação. E nesses
nesses tentamos infelizes dá resultado em diversas formas de obsessão. Tem várias formas. Começa já também a obsessão por lá. E aí, o que Uhum. que acontece? Essa influência perniciosa vai acompanhando o período que aí um consegue reencarnar, né? E vai acompanhando o período infantil de desenvolvimento, porque quando um reencarna e o outro continua, e continua com ódio, com tudo, porque realmente eles continuam, às vezes não consegue pegar aquele, não tem condição de fazer nenhuma reencarnação compulsória, como a gente sabe que existe, o outro fica lá, talvez por algum merecimento assim, reencarne, e aí o que vai acontecer? Vai existir vários problemas no período infantil. Então tem dificuldade entre pais e filhos, aluno e professor. Na vida social, a criança não tem uma vida boa social, tem irritação, agressividade, indiferença emocional que vão surgir, é uma perversidade, não tem o raciocínio bem, tem enfermidades físicas e distúrbios psicológicos que faz parte de muitas síndromes perturbadoras da infância, que tem Sobre, sua Enzo, nascente. Oi? sobre essa questão da perseguição, né? Uma vez eu li num livro espírita, não me lembro agora qual, que o espírito vem, né, com o corpo todo deformado para poder é, enganar o perseguidor, né? O perseguidor não achar ele, aí vem todo diferente, todo deformado. Daí mesmo assim tem espíritos que acham, ah, ali o fulano, entendeu? Exatamente, Eu foi o que achei eu até falei aqui. impressionante quando eu li isso. Vai achar Agora eu lembro. pela sintonia. Então, acontece sim, deles fazem, lógico que eles têm lá o seu comprometimento, que vem no corpo deformado, ele se esconde, né? E aí, Uhum. depois de muito tempo, eu Pra acho se que esconder. a gente viu um caso aí ao longo desses livros, aí, não estou lembrando mais o que que é. Foi um caso pequeno, mas a gente viu. E aí eles colocam lá que ele veio, reencarnou, ficou naquele corpo escondidinho, mas só que eles acabam encontrando, por quê? Por causa justamente num dia, num momento, acontece uma coisa, aí você detona um ódio, uma raiva, sei lá o quê. E isso irradia uma situação. Aí o espírito É, que está vai pela vibração. ele vai pelo que eu acabei de falar ao longo do texto, que ele vem atraído, e aí ele acha, tá aí ela, ele ou ela, seja o que for, e ali ele já abre a brecha. A brecha tá ali, uma brecha moral. Essas crianças, né, que no caso ele está falando aqui, nesse outro texto, que eu vou até depois, vou deixar para a gente ler depois, né, no caso, vários casos, e vem, esses espíritos, eles são perversos uns, traiçoeiros os outros, são uns vingativos, e eles querem, Uhum. interferem na vida da criança, causam várias síndromes, inclusive fala Uhum. em caso de autismo, que muitas vezes vem de Uhum. compromisso negativo com a retaguarda espiritual do ser. E aí ele renasce com as marcas no perispírito. E aí essas marcas do Uhum. perispírito imprimem da deficiência que são necessárias. Então o que que acontece? É um espírito que fez maldade com pensamento, vamos dizer, alguma calúnia que for, também vai ter deformação no perispírito. Sandra Uhum. vai falar aí. Sandra Pereira, diga. Pode abrir o som, Sandra. Não abriu, não. Estava falando aqui e sem ninguém ouvir. Então, para falar um pouquinho sobre os autistas, né, é uma síndrome, né, é um conjunto de sinais e sintomas. E toda vez que a gente fala, às vezes, né, se referindo ao autismo, se tem uma visão negativa. Agora, aqueles espíritos, né, que estão vindo principalmente de outros lugares, com outras potencialidades, eles também vão se encaixar nesse complexo autista, porque eles são ou super inteligentes ou com super habilidades. Então, assim, quando a gente fala do autismo, isso me, sabe, me atrapalha um pouquinho, porque a gente sempre fala como se fosse uma coisa ruim. Pode ser uma coisa difícil de lidar, concordo plenamente, mas é uma situação que pode ser indício de que aquele espírito é muito mais elevado do que aqueles componentes da família ou da maioria dos espíritos encarnados no planeta. Então, só queria salvar esse minutinho, né, para falar sobre essa questão do autismo. Ele pode ser um sinal, né, positivo em relação àquele espírito, né? E somos nós que estamos devagar demais,
pouco inteligentes demais, pouco práticos demais, tantas outras, né, questões que a gente ainda precisa evoluir. No livro anterior que a gente estava, que infelizmente você não teve aqui nos capítulos do autismo, né? Inclusive tem uma pessoa também que aqui no grupo fez um depoimento maravilhoso, que o filho é autista coisa e tal, e aí teve todo esse estudo, falamos dos graus todos que tem do autismo, como você está falando, de várias situações. E então, essa colocação aqui, que está no outro textinho, que eu vou deixar para ler realmente no próximo estudo, ele coloca que também, em alguns casos, tem, que se for detectado na primeira infância também, a pessoa pode reparar, porque são aquelas crianças que são diferentes, não é nada do negativo, mas que às vezes são inteligentes demais, como você falou, mas tem aquilo ali que é diferente, e ele coloca aqui, isso no caso do livro, que nós ainda vamos estudar, que é o sexo e obsessão, que esses também podem ser casos de compromissos negativos, que a criança renasce com essa marca no perispírito, que vai imprimir essa deficiência. Deficiência de um lado, né? Que pode ter um lado que está desequilibrado, vamos dizer, e o outro todo como exacerbado, né? Com mais inteligência e tudo. Então, realmente, a gente está sempre falando, nada para generalizar, mas a gente já falamos aqui várias vezes que toda, e aqui começa no capítulo, se eu não me engano, reforçando, que toda situação nossa, ela tem onde está a origem? Não é nunca no nosso corpo. Então, assim, vem a bactéria bater em mim, pá, fiquei doente. Isso não existe. Existe a bactéria bater em mim e eu, com uma imunidade baixa, já por conta de grande maioria de situações que eu mesmo provoquei, não sendo cuidados meus com o meu corpo, ou que eu não estou sintonizada, né? Eu deixo meu corpo com uma deficiência imunológica e aí eu fico doente. Agora, se eu tiver super, sempre. Tanto que a gente vê que tem pessoas, né? Que a gente também tem histórias aí, fala, né? Que Jesus nunca ficou doente. Pelo espírito superior, ele vai ficar sempre se mantendo na vibração alta. Não há bactéria que consiga perturbar, que também eles são nossos irmãozinhos, estão ali todos em harmonia, vamos dizer. Então, todas as doenças, elas vêm da que ocorre com o espírito. O corpo sozinho, ele não fica se provocando, nem a doença não fica assim, aparecendo nada. Ou a gente está com uma auto-obsessão, ou a gente está permitindo que o nosso corpo fique mais frágil, a nossa mente fique nesse desequilíbrio qualquer, e a gente atrai a doença. Ou a gente tem aquela doença já programada, num programa reencarnatório, que eu já, né, já tive aquilo ali já trazendo para, olha, quando tiver na faixa de 40 anos, você vai ter um câncer no estômago, porque você, na sua existência, ou você tomou veneno, pode ser, ou você também envenenou outra pessoa, agora você está se sentindo, aí tu fica com aquela culpa, não, eu quero agora ver que realmente o mal que eu fiz, eu vou sentir em mim. Existem milhares, como a gente colocou já, possibilidades. Então, você traz aquilo ali, que a gente vê nos livros do André Luiz, que você traz a programação, vai ter um câncer. Agora, esse câncer vai acontecer, é fatal? Não, não é fatal. Você seguindo o caminho na sua existência, você modifica, você recebe ou acréscimos de misericórdia para você, que a gente chama de moratória, né? Para você viver mais se você tiver um trabalho muito bom, e a gente tem exemplo de Divaldo Franco, do próprio Raul Teixeira, do próprio Chico Xavier, todos eles estavam aquele, né, o mediuninato deles, a missão deles, aumentaram bastante a existência deles, mas também você pode diminuir o seu tempo de vida, porque você não está se cuidando, você não cuida do seu corpo, da sua saúde, e vai fazendo besteira, está sendo imprudente, imprevidente, você consegue antecipar a sua ida. Então, tudo tem uma situação grande organizada. Você tem aquelas colocações, vai nascer da pessoa tal, vai, você não tem como mudar, né? É da pessoa tal, casal tal, vai nascer na cidade tal, também já está marcado. Tem uma programação que pode casar ou não. O certo seria você casar, ter filho com fulano, mas você pode modificar tudo. Pode sair para o plano B, não casar com aquela pessoa, acabar, que o caso de mulher acaba engravidando de outro. Tudo é possível. E quem faz o nosso destino somos nós, lembrando sempre o que a gente organiza, o que a gente faz, nossos pensamentos. A cada passo nosso nós vamos criando. Então é sempre aquela observação vigiando o pensamento, observando o que você está pensando, como é que você está agindo, para ficar sempre dentro da lei de Deus e estar sempre trabalhando no bem, que é que a gente sabe que é o que vai nos levar para a maturidade espiritual, que a gente poder conseguir melhorar, né, em todo sentido, né? As duas asas aí do conhecimento, que a gente está aqui tentando, né, caminhar juntos, e a do amor, que depende de cada um ficar ali aumentando e se dedicando e se esforçando para melhorar.
Já são 9 horas. Então, no próximo estudo, eu vou trazer esse outro texto para a gente continuar nesse assunto. Inclusive, se tiver mais dúvida, vocês já preparem para. Ou alguém souber de algum outro trecho, algum outro pedaço que a gente possa trazer para complementar. Também vou ver se o próximo capítulo não vai falar disso, não. Vai ter começo de outra maneira. Então, a gente complementa um pouquinho e depois a gente segue, tá bom? Para não ficar passando muito das 9 horas. Carla, faz nossa oração final? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador para agradecer por esse estudo, por esse momento de congregarmos unidos num pensamento de evoluir, de melhorar. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que nos chega toda semana. Que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, até semana que vem. Beijo para todos. Tenham uma boa noite, gente. Valeu, obrigada. Obrigada, Sultane. Boa noite a Obrigada, boa todos. noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau.